Hoje, no Espaço Aberto que fala das cidades brasileiras, nós estamos recebendo duas convidadas que escreveram 2 guias sobre 2 das maiores cidades do mundo. Aqui conosco está a jornalista Kátia Zero, autora do badalado Guia de Nova York. E no Rio de Janeiro recebemos a americana Priscilla Ann Goslin, uma programadora visual que se transformou em escritora e fez um outro guia muito interessante e original também. É o How to Be a Carioca. Como ser um carioca, na versão em português. E também está conosco aqui no estúdio do Espaço Aberto o fotógrafo Paulo Vitali, que viveu 3 anos em Nova York como correspondente da agência Estado e cobrindo a Fórmula Indy. Hoje vamos então falar um pouquinho das experiências de uma brasileira que vive, de um brasileiro que viveu em grandes cidades do exterior e de uma estrangeira que vive no Brasil e particularmente é apaixonada pelo Rio de Janeiro. Museus, restaurantes, hotéis, teatros, boates, casas de shows por todos os lados, milhares de pontos turísticos, dezenas de atrações por quilômetro quadrado. Nova York e Rio de Janeiro atraem milhões de turistas todos os anos. As estatísticas são desiguais. Em Manhattan, a capital do turismo em Nova York, desembarcam anualmente mais de 30 milhões de visitantes vindos de todo o mundo. Já o Rio recebe menos de 2 milhões de turistas por ano. Na terra do consumo ou na capital da sedução, o visitante enfrenta um desafio comum. Para onde ir? Por onde começar? Como escapar das armadilhas das grandes cidades? Bom, a minha primeira pergunta é para Kátia Zero. Kátia, você é paulistana, né? Sim. Você foi para Nova York quando? Com 16 anos, 1986. Bom, quando você vem ao Brasil e compara Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte com Nova York, que diferença te chama hoje mais a atenção em termos da qualidade de vida das nossas cidades comparando com Nova York? A organização, sem dúvida, e acho que, acima de tudo, o respeito à pessoa alheia. A desorganização, você quer dizer? Então? Bom, em relação ao Brasil, a organização lá e aqui mais desorganizado e não tem essa civilidade. Sei. Agora, será que esse aí não é o ponto interessante do nosso país? Também. É um charme quando você não tem que chegar a algum lugar na hora, aí passa a ser interessante. Mas quando você trabalha e precisa contar com alguma coisa e não tem, aí é complicado. Tá certo. Agora, Priscilla, você que mora no Rio de Janeiro, né, quando você compara a cidade do Rio com Nova York, o que é que tem de melhor numa e na outra, hein? Eu acho que quando faz a comparação com Nova York e Rio de Janeiro, são muito parecidos no sentido que existe um clima de o que não saber esperar, no sentido, se você for fazer a comparação com uma cidade do meio dos Estados Unidos, seria diferente. Sei. Você é de que cidade americana? Eu sou de uma cidade mínima, perto de Canadá, em Minnesota. Sei. Em que ponto essa comparação é diferente, como você disse? Bem, os Estados Unidos, nem o Brasil, é tão grande, quando você compara Nova York com, vamos dizer, minha cidade, que é chamada Virgínia, o povo é diferente, os costumes são totalmente diferentes, e isso que é totalmente também diferente do que o Rio de Janeiro. Sei. Bom, nós vamos aprofundar aqui a nossa conversa. Eu queria saber do Paulo Vitali, que viveu 3 anos em Nova York. Você voltou para o Brasil há quanto tempo, Paulo? Há um mês. Um mês? Um mês. Tá legal. Bom, seguramente o país está muito diferente de quando você saiu daqui há 3 anos. Você vinha periodicamente ou não? Vinha 3 vezes. Sei, mas passava pouco tempo. Pouco tempo, Agora você está vivendo de novo aqui. Estou vivendo aqui. Tá. E o que é que te chamou de cara assim a atenção? A falta de planejamento urbano, que hoje em dia é mais visível. Acho que eu nasci em São Paulo e era uma coisa que fazia parte da minha infância. E eu passei 3 anos e incorporei uma outra referência de cidades mais planejadas, que funcionam, mais organizadas. Quer dizer, você achou tudo muito bagunçado aqui em São Paulo? Muito caótico, Eu tinha me desacostumado a passar 2 horas dentro de um carro, no trânsito. O trânsito, particularmente, é o que te aborrece? Não só o trânsito, como o barulho. Eu tenho a sensação de que a poluição sonora
Em São Paulo é altíssimo. Ah, mas espera aí, mas Nova York também é. Exatamente. As pessoas perguntam... Acho que é dificílimo dormir em Nova York. Eu acho que Nova York tem outro... É uma cidade caótica em relação a outras cidades americanas. Aliás, é específica, porque ela é diferente de todas as cidades americanas. Mas fala, Kátia, você estava dizendo. Eu acho isso. As pessoas... hoje, Nova York é a cidade grande, com mais de 1 milhão de habitantes, mais segura dos Estados Unidos. As estatísticas saíram um pouco antes de eu vir. Bom. Mas o barulho é a única coisa que realmente é terrível. Tá, você tocou no ponto que era a minha próxima pergunta aqui. Você se sente aqui em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Recife, você se sente segura, Não. mais ou menos, ou absolutamente insegura nas nossas cidades? Absolutamente insegura. E Nova York é absolutamente segura. Sei. E esse é o grande luxo, na verdade, de Nova York, é você poder ir aos lugares a pé. Eu sou mulher, eu moro sozinha, então não só você pode andar pela cidade, mas principalmente ninguém mexer com você. Isso é um grande luxo. Tá é certo. uma das razões que eu moro lá. Bom, quem lê o seu guia, Priscila, o How to Be Carioca, a Carioca, percebe que o mérito todo do seu trabalho é, na verdade, o tratamento que você dá ao Rio de Janeiro, enfim, ao Brasil. Quer dizer, você procura tratar tudo com muito bom humor. Mas nessa questão da segurança, praticamente todos os estrangeiros que vêm para cá têm muita dificuldade de se adaptar com a insegurança. Como é que você vê isso, Priscila? Primeiro, eu sinto ao contrário que a Kátia, porque eu me sinto mais segura no Rio do que me sinto em Nova York. Eu nunca tive problema nenhum no Rio, eu sinto mais, não sei, confortável, as pessoas se aproximam, mas não sinto ameaçada, igual que eu sentia cada vez que eu ia para Nova York. Agora, em termos dos estrangeiros vindo para cá, eu acho que a situação sempre, quando você vai para um lugar que você não conhece tão bem, chega a ser um alvo. Então, acho que essa fama que, especialmente Rio de Janeiro, tem de ser perigoso para os turistas, não é justo. É uma das razões que eu escrevi o livro. Tá certo. Você fala também no seu guia, no seu livro, muito sobre o jeitinho brasileiro, que até pouco tempo era considerado, né, por todos como uma grande virtude nacional. Agora, hoje, com o aumento da competição internacional, a gente às vezes já tem dúvidas se o jeitinho ajuda ou atrapalha. O que você acha disso? Você continua pensando ainda que o jeitinho brasileiro é uma virtude nossa? Eu não iria dizer isso. Eu acho que tem jeitinho no mundo todo. Eu só acho que o jeitinho, especialmente do carioca, é mais charmoso. Sei. Quer dizer, você vê pelo lado do charme e não da improvisação exagerada que às vezes acaba comprometendo a qualidade daquilo que a gente faz. Não, exatamente. Eu acho que o que é preciso é um pouco mais de conscientização pelas comunidades, na cidade, né, o Rio, em São Paulo também, nas cidades grandes. Mas eu acho que a forma que eles encaram os problemas diários é mais charmosa. Então, se chama isso de jeitinho, eu acho que isso que é um toque assim a mais que o carioca tem. E você, Paulo, o que é que você pensa disso? O jeitinho brasileiro, para quem vive lá fora e volta para cá, é um mérito ou é um demérito para nós? Eu acho que é um mérito e, aliás, ajuda, porque o brasileiro está acostumado a fazer o impossível. Sem estrutura, o brasileiro faz as coisas darem certo. E quando você vai para o primeiro mundo e tem as coisas ao seu alcance e você usa a criatividade do brasileiro, você consegue coisas nessas muito horas, boas. sem dúvida, que ajuda muito. Eu acho uma característica cultural do brasileiro muito boa. Sei, que, portanto, soma, né? Soma. Agora, Kátia, uma outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Nós temos aqui hoje uma grande discussão. Nós temos um índice de desemprego altíssimo, sobretudo em São Paulo. Existem dúvidas aí se 6% ou 16%, mas, de qualquer modo, mais de 1 milhão de pessoas sem trabalho. E hoje temos um número enorme de camelôs nas grandes cidades. Como é que Nova York resolveu essa questão, ou não resolveu? Nova York ficou muito segura e muito boa esses últimos anos, principalmente por causa do prefeito, porque ele abriu uma campanha muito grande chamada Qualidade de Vida e começou a pegar as coisas pequenas, gente que pula a roleta do metrô, e ele descobriu que são nas pequenas coisas que daí vão as grandes. Então, ele limpou a cidade dessa forma. E isso melhorou muito e, acima de tudo, os próprios bairros. Em Nova York, agora, cada região, o Village, Tribeca, eles têm os próprios negociantes, as pessoas que têm prédios, limpam, patrulham, eles mesmos, os locais, melhoraram a luz da entrada dos metrôs. E isso, junto com essa campanha do prefeito, está conseguindo essa Nova York de agora, que você é absolutamente segura.
Claro que tem o Harlem, você não vai entrar no Central Park à noite sozinha, jamais. Tem o bom senso de uma cidade grande, mas a cidade está melhorando e cada vez mais, inclusive na limpeza. Priscila, dos serviços em geral que nós temos no Rio, e é praticamente igual em todas as cidades, né? Telefone, transporte, pequenos concertos, assistência técnica, seguro, saúde. O que é que você acha que funciona ou não funciona nas grandes cidades brasileiras, como você gostaria? É difícil comentar essa, porque para mim é um drama quase semanal em termos de light, em termos de telefone. Eu dependo muito de internet para o meu trabalho e também a Telege não ajuda muito. Então, nesse sentido, eu acho que é muito confuso. Nessas horas que sinto muito a falta da organização que existe lá nos Estados Unidos. Hoje, Paulo Vitali, além de complicado, vocês já devem ter visto isso por aí, uma das palavras que mais se fala no Brasil é globalização, significando que o país está se abrindo internacionalmente. E como é que você vê o comportamento do brasileiro, você que está voltando? Você acha que realmente nós estamos nos globalizando apenas no verbo ou o nosso país está se tornando um país mais internacional? Não, é visível. Você vê essas cadeias internacionais entraram no Brasil. É o que aparece, vamos dizer assim, né? O que eu pude detectar nas ruas. Agora, a mentalidade do brasileiro, isso eu não posso precisar, é uma coisa, eu acho, um pouco mais complicada. E você, Cátia, o que é que você acha? Eu acho que está entrando agora, se vai penetrar. O problema do Brasil é a acessibilidade. Em Nova York tudo é acessível, o conceito do McDonald's, do 7-Eleven é uma coisa para misturar caminhoneiro com executivo, com babá, dona de casa. Aqui as coisas são trazidas para o Brasil e aí elas viram uma coisa para a classe média. Então, 7-Eleven é um ponto de encontro de mauricinhos. Então, eu acho que falta nesse translado para o Brasil, sempre perde esse lado que é para ser acessível, que é para ser para todo mundo. E eu acho que falta isso, eu vejo muito isso. Então, tem, mas é sempre um luxo. O telefone celular é caro, telefone é caro, todos os serviços são caros, são para uma elite, logo vira símbolo de status. E eu acho isso um tremendo problema. Quer dizer, isso é anti-globalização, exatamente o oposto da globalização. Quer dizer que então, eu vejo um tremendo problema na mentalidade de aceitar isso. Sim. A gente tem uma mentalidade de se excluir dos outros. Quer dizer, a gente está se globalizando, mas nas boas coisas, a elite é que vai primeiro. Continua sendo tudo para a elite. E se isso vai descer que vai realmente ser para todo brasileiro, e se isso vai ajudar a igualar, fazer um país mais justo, mais equilibrado e todo mundo mais igual, esse é o desafio. Agora, o Brasil, durante muitos anos, foi um país fechado internacionalmente. Não só na economia, mas até em termos de viagens. Exato. Eram poucos brasileiros que viajavam, a questão de, não muito, 20 anos, digamos, né? Depois houve um crescimento enorme. Você acha que, pelo menos nesse aspecto, a cabeça do brasileiro é mais internacional hoje? Acho. Eu posso só medir isso por Nova York. Antigamente você via uma certa classe social e todo mundo ficava ali em Midtown, onde estão as lojas de departamento, comprava em um teatro e acabou. Hoje você vê os brasileiros de todas as classes, essas companhias de agências de turismo fazem tours, acho que de $1.000. Então você vê gente de classe muito mais simples e gente milionária e espalhando, indo do Harlem até a pontinha da ilha. E isso é ótimo, entendeu? As pessoas estão mergulhando naquele pluralismo, naquela bagunça social, cultural, aquela riqueza cultural que é a cidade. Quer dizer, por mais que as pessoas vão para fazer compras, sempre algum fundo cultural sobra, claro, né? Alguma riqueza. Lá ela vai fazer compra, tudo você pode devolver, não precisa ter razão nenhuma. Então, sem querer, ela tem que ficar na fila. O brasileiro lá vai na fila, tudo bonitinho. Então, ela aprende, ela vê. Não adianta você falar ou escrever sobre isso. Uma coisa é ela experimentar. Eu acho que isso vai trazer, eu acho isso uma grande porta. Priscila, antes da reportagem, a Kátia falava uma coisa interessante, que os brasileiros vão para Nova York ou para as outras grandes cidades, veem como se comportam cidades mais civilizadas, mais avançadas e depois voltam para aqui falando sobre o que viram, mas nem sempre aplicam no Brasil. Por que será que nós somos assim? Eu acho que no momento que você está tratando de um povo latino e um povo anglo-saxona, com seus costumes inerentes, eu acho que se diz em português, já está falando de uma coisa assim, uma coisa assada. Então, acho difícil pedir para o brasileiro ter a experiência de ver outra maneira de viver e voltar e aplicar na sua própria vida, assim, de um dia para o outro. Sim.
Kátia, o que você quer dizer? Não, eu não acho. Eu acho perfeitamente possível a pessoa se esforçar para chegar na hora, combinar uma coisa e cumprir. Eu acho isso tão carente no Brasil. Eu não acho que isso é problema de... é uma questão de ver os outros. Então, por exemplo, as pessoas sempre falam para mim, mas você vai ficar muito careta e Nova York você não pode trazer para cá. Eu acho que é o problema da conscientização. Começa com a relação homem-mulher no Brasil. Para mim é o maior choque, sendo que eu sou mulher. Lá, claro que tem playboys, tudo isso é muito bom, mas as pessoas sabem que lá isso é ficção. Aqui é quase lido como um documentário. Então, eu acho essas diferenças perfeitamente possíveis, você tomar consciência e agir. Já se fala disso aqui, de assédio sexual, quer dizer, todas essas rótulos já são discutidos, já entraram na pauta social. E você, Paulo, o que acha? Eu acho que existem diferenças culturais que devem ser mantidas. Eu acho que a gente não tem a obrigação de copiar um modelo anglo-saxão, como ela bem disse. Mas eu concordo que em alguns temas o bom senso prevalece, é claro, como nesse exemplo que você acabou de citar, ou em regras básicas de sobrevivência. Aqui você põe o pé na faixa e se você não voltar, a pessoa te atropela. Quer dizer, eu acho que... Esse é um ponto muito importante aqui da nossa conversa, né, que é o trânsito, que a Priscila, aqui no guia, ela fez um capítulo à parte sobre isso, né, chamado Carioca sobre Rodas. E é uma descrição muito interessante do comportamento do brasileiro na direção de um veículo, né? Você vê tudo isso com muito bom humor, Priscila. De onde é que você foi buscar isso? Porque, na verdade, nós somos caóticos dirigindo. Você não acha, não? Não, eu concordo. Eu morro de medo no trânsito. Aí que eu estou assim, realmente em cima do muro, porque eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande quando o motorista realmente pega a estrada, especialmente no Rio. E é uma coisa que tem que ser conscientizada. Conscientizada. Sim. Tem certa palavra em português que não sai. Tá certo. Ou seja, você vê com bom humor, mas vê também com preocupação esse comportamento, né? Porque eu acho que nós estamos muito longe do primeiro mundo nessa questão da direção, não é? Não, exatamente. Eu acho que a pessoa tem que entender a seriedade que é para entrar na rua num carro e a responsabilidade que é. Você, Paulo, como é que está sendo a sua readaptação aqui dirigindo no Brasil? O grande problema é enquanto pedestre, eu acho que eu quase fui atropelado porque você passa um tempo e você automatiza você atravessa a rua tranquilo, põe o pé na... E aqui eu assim, quase fui atropelado e me xingaram ainda, então foi um choque. Eu falei, peraí, deixa eu pensar direito, deixa eu voltar aqui à minha infância, minha adolescência, quer dizer, eu sou daqui, eu me acostumei. Mas eu acho que não é o correto, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que mudar e infelizmente, a única saída é com uma legislação mais rigorosa de trânsito. Eu acho que não tem outro caminho, né? Priscila, quando vem algum amigo seu, americano ou estrangeiro, de qualquer parte do mundo, ao Rio ou ao Brasil, o que é que mais incomoda essas pessoas e de que é que elas mais gostam em nosso país? Bem, eu acho que o que gosta mais é o calor humano que sente em toda hora. Eu acho que é uma sedução do momento que você chega numa cidade no Rio, até o momento que você viaja. Agora, eu acho que exatamente esse ponto de trânsito, todos os meus amigos que vêm para cá ficam espantados, não entendem como é que eu tenho a coragem de só entrar no meu carro e sair. Sim, é verdade. Além do fato de entrar no carro e sair, acho que o que nos diferencia muito das outras grandes cidades é que nós não temos alternativa para isso, não é verdade? Exatamente. Porque se você não for entrar no seu carro e sair, como é que você vai? Exatamente. Você não acha isso, Cátia? Acho. Eu não tenho carro, jamais teria em Nova York e você pode ir a pé, ou de metrô, ou de ônibus, ou de táxi, a qualquer hora. Sei. Bom, nós estamos nesse momento no meio de uma grande discussão nacional sobre a polícia. Qual é a melhor polícia que o Brasil deve ter? Se essa polícia deve ser militar, como é hoje, ou unicamente civil, uniformizada, ou continuar sendo mista e por aí afora. E sempre o parâmetro é a cidade de Nova York. Toda vez que vai se comparar, se diz que em Nova York a polícia funciona. Funciona, Cátia? Agora lá também é uma grande discussão, porque teve uma queda tão grande de criminalidade, a polícia estava toda se gabando, o prefeito, e aí houve esse caso de um rapaz haitiano que foi super maltratado,
e foi registrado. Então, de repente, os nova-iorquinos estão se perguntando, será que essa limpeza toda foi ao custo de uma polícia mais brutal? E esse é o debate no momento e ainda não se tem uma solução. Mas você está citando um único caso. Pois é, mas a pergunta é, será que esse único caso é uma exceção ou se isso tem acontecido ou tem piorado a violência e nós simplesmente não estávamos olhando? Quer dizer, mas você continua insistindo, você está dizendo que um único caso comoveu, motivou, sim, a opinião pública. Isso, é verdade. Eu não teria... E nós temos aqui, às vezes, num dia só, muitos casos. Né? Exato. Bom, eu não tenho medo da polícia de Nova York, eu iria a uma delegacia e aqui eu acho que eu preferiria evitar. Tá, e você, Paulo, o que é que você acha? Olha, a cidade que eu conheci é essa cidade revitalizada que a Kátia disse, com os índices baixos. Então, eu nunca, assim, em 3 anos de Nova York, eu como fotógrafo, eu nunca tive qualquer problema e nunca... Eu vivi uma cidade segura, vamos dizer assim, porque com o equipamento fotográfico, aqui em São Paulo eu sempre tive problemas de segurança, sempre tinha uma tensão, em Nova York eu nunca senti. E também nunca senti uma ação muito ostensiva por parte da polícia. Tá. Mas tem outras coisas, como conflitos raciais, que são muito graves. Né? Agora, a Priscila, quando trata dessa questão policial aqui no guia, né, é a lição 14, ela diz, o título é o seguinte, é a polícia e sujou, né? Isso é o que você escreveu aqui, né, Priscila? Depois ela ela sugere algumas situações, né? Primeiro passo, quando o policial se aproximar da janela do seu carro, mostra a ele o polegar para cima e diga, e aí, seu guarda, tá numa boa? Depois, e aí, seu guarda, o negócio é o seguinte, e até você prever aqui o terceiro passo, que é quando chega a hora de molhar a mão. Priscila, você se sente segura no Brasil, sendo uma estrangeira, vivendo aqui, com o policiamento que nós temos? Que reparos você faz? Não sinto seguro em termos da polícia. E eu sei que se tiver algum problema na minha casa, infelizmente, eu fico muito triste de dizer isso, mas eu jamais ia chamar a polícia. E lá nos Estados Unidos, lógico, a primeira pessoa eu iria chamar seria a delegacia, um policial. Tá certo. Bom, nós estamos já caminhando para o final do programa. Kátia, é importante a gente saber o seguinte, como é que o cidadão nova-iorquino participa dos destinos da sua cidade? O índice de participação nas eleições é alto, baixo, mais ou menos? Ou além de votar, o que as pessoas fazem também para decidir como a cidade vai ser? É difícil falar sobre isso porque Nova York tem todos os bairros, então quando a gente fala Nova York, a gente geralmente imagina Manhattan. E Manhattan é uma cidade extremamente internacional. Eu não voto, sou estrangeira e tem um índice enorme. Parece que em 2010 a maioria das pessoas serão estrangeiras, não brancas e não americanas. Mas nos bairros do Bronx, então votam mais pessoas negras, no Queens, cada um tem o seu... mas o nova-iorquino geralmente é participante e vota democrata. Mas eu acho que é mais nesse sentido da pessoa saber que ela não pode avançar um sinal, de que ela não pode abusar os outros, seja verbalmente ou de qualquer outra forma. Porque você tocou num ponto fundamental. A cidade cosmopolita e com gente de várias origens, que é o caso de São Paulo. Então as pessoas dizem, mas... o paulistano não se preocupa, de um modo geral, com os destinos da cidade, porque não nasceu aqui, veio de fora e quer que se dane, né? O que eu acho que não é verdade. Você está dizendo que o nova-iorquino, embora venha de origens diferentes, ele está, sim, preocupado com a cidade. Mas existe, acho que, uma diferença... Bom, o imigrante, geralmente é a pessoa que tem uma... Fala-se muito sobre a diferença. Por que o negro americano não evoluiu economicamente como os coreanos e outros grupos que vêm de fora? Uma coisa é quando você vem de fora, você já se sujeita a uma certa vida mais dura, você sabe que vai trabalhar. E o negro é americano, ele se sente no direito de muita coisa. E ele também veio forçado, ele veio como escravo, amarraram ele, trouxeram, ele não veio por escolha própria. Quer dizer, então essa é a diferença. Mas eu acho isso, eu acho que a pessoa, o americano, na verdade, é um conceito. Todo mundo diz que os Estados Unidos, na verdade, é um país, é um conceito. Que essa ideia de todo mundo igual, né, é o único país criado sobre um conceito de igualdade. E acho que as pessoas têm isso mesmo, o ideal americano, o American Dream. Então ela vem e eu acho que ela já querendo fazer uma coisa melhor. Então existe Será isso. que se nós brasileiros, Priscila, tivéssemos também esse conceito mais arraigado, nós seríamos um país mais ativo, participante, preocupado com os destinos do Brasil, enfim? Talvez seria bom se fosse. Acho que seria muito bom se tivesse um pouco mais assim o sentido de poder avançar o país
em termos de educação, de poder colocar todas as raças que faz o brasileiro junto para melhorar realmente o que é o Brasil, que é um país fantástico, maravilhoso. Quer dizer, você concorda também que está faltando nesse momento as pessoas se ligarem mais no país, né? Exatamente. É um senso de comunidade, não só para cada cidade, mas para o país inteiro. Ok. Sempre que a gente recebe homens e mulheres, as mulheres encerram aqui o programa com as considerações finais. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Nós temos 2 mulheres e um homem, então cabe agora ao Paulo fazer aí a sua consideração final para a gente terminar o programa. Acho que uma grande diferença, e ficou como lição de vida, é que você faz a sua parte, você faz o que está ao seu alcance. Então, se você não jogar papel na rua, se você respeitar as leis de trânsito, se você cumprir a sua parte, mesmo que seja pequena, a gente consegue mudar muita coisa em São Paulo. Sei. Que é o que fazem os moradores de Nova York, Exatamente, não importa de onde eles tenham vindo. Foi essa a lição. Ok, então nós estamos terminando aqui o nosso Espaço Aberto, agradecendo a presença da jornalista Kátia Zero, aqui em São Paulo, ela que é autora do badalado Guia de Nova York, que todos os brasileiros que viajam para lá têm. No Rio de Janeiro, a Priscila Ann Gosling, que escreveu o How to Be a Carioca, o guia alternativo para o turista no Rio, e o fotógrafo Paulo Vitali, da Agência Estado, que viveu 3 anos em Nova York e está agora voltando ao Brasil. Nós estaremos de volta na semana que vem, falando, como sempre, das cidades brasileiras aqui no Espaço Aberto. Até lá e muito obrigado a todos.